E aí pessoal, tudo bem com vocês? Apareceram já várias emendas no PLP 68/24, que é o texto que regulamenta a reforma tributária e que do jeito que está vai prejudicar as pessoas com deficiência. Mas os senadores ouviram nossos apelos e já apresentaram várias emendas para mudar esse texto. Vocês estão acompanhando aqui no canal que o texto da reforma tributária que passou pela Câmara dos Deputados no mês de julho tem artigos que prejudicam as pessoas com deficiência e podem tirar o benefício das isenções de milhares de pessoas, de um grande percentual de pessoas com deficiência, se o texto passar do jeito que está, né? Há vários pontos, né, que precisam melhorar, mas os principais dele se referem ao teto, ao limite que eles colocaram, reduziram aí o limite do IPI, o IPI vai sumir, mas o imposto novo, eles abaixaram o limite para o limite do ICMS, né? A Câmara depois aumentou um pouquinho o valor do carro, mesmo assim o limite do benefício se manteve em R$70 mil. Se ficar assim, vai diminuir ainda mais o percentual, que já está pequeno, que a gente tem de isenção nesses veículos. Outra questão polêmica é a necessidade de adaptar o veículo, né, para você ter direito à isenção. É um artigo muito complicado lá que exige que a isenção só possa ser aplicada em veículo com adaptação externa, excluindo aí câmbio automático, direção elétrica, por exemplo. Mas nós fizemos aí apelo, né, junto aos senadores, estamos com abaixo-assinado. O Rodrigo Rosso esteve em Brasília com vários senadores, nós mandamos várias mensagens, vários e-mails aí para todos eles com sugestões de melhoria, de alterar o texto. E vários já apresentaram emendas, né, desde o senador Romário, que são as primeiras emendas, até o Flávio Arnes, Mara Gabrilli. Vou mostrar para vocês aqui o que nós já apuramos aqui, né, as emendas, as principais emendas, né, já tem 8 ou 9 emendas, se eu não me engano, mas vou mostrar para vocês aqui as principais, né. Do senador Romário, emenda 95 e 96, a emenda 95, ele pede para extinguir o artigo, o parágrafo 3º do artigo 144, que é o parágrafo que fala da exigência de adaptação para dar a isenção para a pessoa com deficiência. E a emenda 96 pede para aumentar o teto para R$200 mil, sem proporcional, né? Apenas 200 mil, né? Que seria o melhor dos mundos, você aumentar o valor do teto para o valor do IPI, né? Então, comentando rapidamente aí em cima das emendas do Romário, essas duas aí, na minha opinião, já resolve 95% dos problemas, né, das questões principais, né? Tem outras ainda, mas essas aqui, né, já resolve o problema principal, que é o teto de R$70 mil. Ele está botando aqui todos os dois impostos em R$200 mil. Isso aí seria excelente, pois já existe um artigo para correção anual. Então, todo ano, esse valor de 200 mil seria corrigido. Isso aqui, gente, seria excelente. A gente teria uma isenção de impostos de 26,5%, 26,5% em cima do carro total, né? E não precisaria da questão de adaptação. Se essas duas passarem, já resolve. Mas temos outras emendas mais modestas, digamos assim, e outras até mais completas. Vamos para a tela de novo. Do senador Flávio Arnes tem a emenda 445, em que ele pede aqui, né, no artigo 144, nas primeiras alíneas aqui, ele fala para suprimir, né, as questões de deficiência física, mental, transtorno do aspecto autista. Isso aqui é bom, é mais completo, porque ele tira a questão do nível moderado ou grave para espectro autista, que é a linha C, né? E depois, mais embaixo aqui,
Ele fala da avaliação biopsicossocial, isso aqui é muito importante, ninguém está falando muito disso, né, mas ela precisa ser considerada, né? E mais embaixo ele pede para alterar o teto para R$200 mil o valor do carro, limitando o benefício a R$120 mil, né? Uma proposta exatamente igual a que o Bacarelli, né, desenvolveu e o Rodrigo levou lá para Brasília, né? Mais embaixo ele fala para limitar o intervalo de ficar com o veículo, né, o tempo para a gente ficar com o veículo em 3 anos, né? E hoje está em 4 anos. Então o Flávio Arnes colocou aqui a proposta que a gente mandou para ele, né, que está no nosso abaixo-assinado, que é uma proposta, na minha opinião, mais factível, mais fácil de passar. Porque esse texto, se as emendas forem aprovadas, tem que voltar para a Câmara dos Deputados e eles têm que aprovar. Se eles vetarem, e aí já era, vai para a sanção do presidente. E o presidente ainda pode vetar. Então, com uma emenda mais realista, que no caso aqui a gente está colocando o teto de 70 para 120 e o valor do carro em 200 mil. Isso aí também já resolve para a maioria das pessoas, né? Acho que, na minha opinião, para todo mundo também, porque, né, grande parte dos modelos aí hoje, SUVs, que servem bem a pessoa com deficiência, custam na faixa 120 mil. Você mantendo esse valor 120 mil, você também dá uma segurada nos preços. Olha que ninguém está observando isso direito, né? Assim, eu sei que as montadoras, já falei várias vezes aqui, as montadoras não balizam seus preços somente pelo limite de teto de pessoa com deficiência, né, de isenção. Não é só por isso, né? Se você botar o teto em 200 mil, os carros com 120 vão passar para 200 mil, né? Pode ter um aumento, 120, 125 mil, natural de mercado, mas esses preços são oferecidos para todo mundo, lembrem-se disso. E esses carros que estão para PCD, pode ser comprado qualquer um por 120 mil. Então não é porque o PCD vai lá para cima que eles vão botar o preço lá em cima. De qualquer forma, né, botando aqui 120 mil o valor do benefício, muitos carros que estão no 120 mil vão continuar em 120 mil, né? E o que passar disso paga-se o proporcional. E aí os carros que com 150, 160 mil vai ser uma diferença bem menor, um valor bem menor. Eu acho bem factível, gostei muito da proposta do Flávio Arnes, para mim também ela resolve. E ainda tirou a questão do grave ou moderado, que é uma coisa que está limitando para quem tem TEA, né, no espectro autista. E ainda reduz o tempo para ficar com o carro para 3 anos. E isso também é muito importante, porque a maioria das montadoras aí dá 3 anos de garantia. E é o tempo que você fica com o carro com tranquilidade, sem ficar preocupado com o carro quebrar e você ter muito problema, né, de gastar muito com o carro. Se for um problema de fábrica, já resolve com a garantia. E depois desse prazo você troca o carro. Outras emendas aqui que eu encontrei. Do senador Alessandro Vieira, meu xará, tem a emenda 449, em que ele fala aqui, muito similar ao Romário, né? Você colocar o teto total em 200 mil reais, sem proporcional, teto, né, definitivo, só um teto de 200 mil reais, né? Ele tira também a questão das adaptações. Para baixo aqui ele fala sobre validade de laudo, né, para deficiência permanente, já tem lei para isso também, já está funcionando, é uma redundância, né, e depois ele justifica. E ele fala que para o prazo para ficar com o carro não ser inferior a 2 anos. Nessa proposta, o Alessandro Vieira está pedindo para a gente ficar 2 anos para troca de carro. Já foi assim no passado. Quem é mais antigo de mercado PCD sabe que algum tempo atrás a gente ficava só 2 carros e conseguia trocar com isenção de IPI e ICMS, né? Então, é um prazo também que tem um desgaste do carro, né? A gente tem um gasto, então assim, pode funcionar também. Outras emendas aqui que eu encontrei da Mara Gabrilli, né? Ela apresentou aqui a emenda número 608, que é muito similar ao do Flávio, né? Pede para suprimir as questões aqui de gravidade, né? Média, moderada, e o valor do carro ela coloca em 200 mil e limitando a isenção em 160 mil. É mais elástico um pouquinho, né? Pede para suprimir o artigo 3º, que é o artigo da adaptação, né?
Fala também de avaliação biopsicossocial, isso é muito bom. E fala também sobre a não necessidade de renovar laudo, né? O laudo ter prazo indeterminado para deficiências permanentes, né? Só que ela não fala assim, e no final ela fala sobre o prazo para ficar com o carro também em 2 anos. Essa da Mara Gabrilli também é uma emenda bem realista, mais factível, né? Botando o limite. Eu acho que eu já falei que eu detesto esse negócio do proporcional, de você ter limitado aí o benefício, o valor do carro, servir tanto ser para enganar a gente. A verdade é essa, não adianta falar outra coisa não. Ah, vai para 150 mil. E para quanto que você vai ter isenção? 70 mil. Não adianta nada, pode botar em 500 mil o limite do carro e ele ficar limitado em 70 mil. Não pode, cara. Isso aí deveria mesmo extinguir esse proporcional. Mas sendo bem realista, pé no chão, né, para que essas propostas passem e sejam aprovadas na Câmara, né, eu acho que é necessário ter essa limitação de valor do benefício e de valor de carro, né? 160 é bem elástico, é melhor do que do Flávio Arnes, mas a do Flávio Arnes é mais pé no chão. E a Mara coloca aqui 2 anos para a gente ficar com o modelo também, né? Isso é muito bom. Né? E aí exclui também a questão da adaptação. Essa da Mara também resolve para todo mundo. É excelente. Fala de avaliação biopsicossocial, então bem completa, né? E tem outras emendas, né? Tem da Damares, né? Deixa eu ver. Ela é a emenda 752, né? Ela tem aqui alguma similaridade também com a do Romário, que fala aqui 200 mil reais, né? Botando o carro não seja superior a 200 mil reais. Então, né, acho que tem mais outras emendas, eu só baixei essas aqui que eu achei mais completas, mais interessantes, as primeiras que eu encontrei. Então aí temos várias emendas, várias frentes aí de batalha para que altere o texto e a gente não perca direito, né? A gente precisa realmente que alguma dessas emendas seja aprovada. O Senado tem até setembro, se eu não me engano, 22 de setembro, deixa eu ver aqui, até o dia 22 de setembro para votar essas emendas e voltar para a Câmara dos Deputados. Espero que faça isso antes, né, para a gente ter uma posição e ter um desenrolar disso aí, porque muita gente fica angustiada com a possibilidade de perder direitos, né? O que eu realmente acho mais grave é a questão das adaptações. Se for obrigado você ter adaptação externa no carro para você ter isenção, muita gente que precisa pode perder o direito à isenção. Muitas deficiências graves, muitas deficiências que têm uma necessidade extrema de veículo podem perder o direito à isenção. Então precisa cair esse artigo das adaptações, que é o parágrafo 3º do 144, e a questão do teto também. Se passar esse 150 com 70 aí, vai limitar demais, né? Eu já falei para vocês aqui, repito o estudo que eu já fiz, né? Antigamente nós tínhamos 22% em média de desconto, né, de diferença para o preço público na hora de ter isenção. Hoje temos 14%. E se passar o texto assim, vai cair ainda mais. Daqui a pouco está em 10%, o tanto que você gasta com adaptação, com Inmetro, com, né, o tanto de despesa que a gente tem para colocar o carro, para botar o carro funcionando para a gente, não vai valer a pena ter isenção. É melhor você pedir um desconto na hora de comprar o carro, negociar melhor, né, e não ficar aí 3 ou 4 anos com o carro, né? Enfim, essas são as notícias aí em relação ao PLP 68. Agradeço aos senadores que nos ouviram, né? Eu não estou falando que fui eu que falei, que foi o Rodrigo que falou, não, gente. Várias pessoas pediram. Agradeço a todos vocês que mandaram e-mail, né? Tem outras frentes de batalha, outras pessoas aí pedindo aos senadores. O importante é que essa vitória, né, entre aspas, essa conquista das emendas aparecerem, dos senadores ouvirem a população com deficiência, é somente da população com deficiência. Não é uma vitória minha, não fui eu que fiz, não fui eu que falei. Eu sou uma parte que está ajudando, estou fazendo a minha parte. Tenho abaixo assinado
Vou deixar aqui embaixo mais uma vez o link para abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado está na mão dos senadores, é um argumento para eles. Né? Você viu que eles colocaram um texto muito similar. Né? Para mim, na minha opinião, a melhor emenda aqui é do Flávio Arjo. Não é porque foi o texto igual que o Bacarelli sugeriu, não. É porque é mais pé no chão. Vamos ser sinceros. Se você botar 120 mil, o limite do benefício, e o carro até 200, você resolve para todo mundo. Quem tem mais dinheiro pode comprar um carro 200, paga um pouco mais de ICMS. Vocês concordam comigo? Eu acho que sim, eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que não devia ter teto, mas se estamos reféns dessa situação, que seja uma coisa realista e que sirva a todos nós. O que vocês acham? Deixa nos comentários o que vocês acham dessa situação, se vocês curtiram as emendas aí, e vamos continuar fazendo nosso trabalho aí de mandar uma mensagem para os senadores que a gente conhece, né? Tem muita gente trabalhando, né? Além do Bacarelli, do Rodrigo, o Ricardo também está ajudando bastante, muita gente. Graças a Deus eu vejo uma certa união, né? Tem alguns grupos mais separados aí, mas enfim, o que importa é o resultado. Se conseguirmos que o texto seja alterado, eu já vou ficar muito feliz. Tá certo? Deixe nos comentários o que vocês acham, o que a gente pode fazer mais. Não deixe de dar o like nesse vídeo se você curtiu e a gente se vê no próximo vídeo.